40 Protagonistas Capítulo 121. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Tudo começou com uma pequena frase de Ekaterina. Sim. A Noterleag está procurando recrutar artesãos de éter que estejam dispostos a criar um dispensador de ciência combinando magia e ciência conosco. No entanto, naquela época, Ekaterina não tinha nenhum plano. Ela achou que não haveria problema em começar a fazer um plano no dia seguinte ao anúncio. Mas, para várias empresas que buscavam uma nova tecnologia chamada mágica, essas palavras são diferentes. Ei, eles vão anunciar primeiro a diretriz geral de recrutamento, certo? Acho que não. Acho que a partir de amanhã já começarão o teste. O quê? Nesse caso, não deveríamos levar um dispensador como exemplo. Ah, não pode ser. Vamos levar tudo o que temos e ir. No início, as empresas ficaram confusas e adotaram uma abordagem de esperar para ver. Mas, depois de ver seus rivais começando a migrar para a sede da Noterleag com um dispensador de éter inteiro, eles não podiam mais fazer isso. Não podiam deixar essa oportunidade passar e ficar para trás. Como resultado, artesãos que estavam confiantes em suas habilidades de artesanato de éter se reuniram em torno da sede da guilda, e na manhã seguinte, mestres de ciência do éter e artesanato de todo o mundo chegaram. Quanta gente! E Ekaterina, que não podia ignorar tantas pessoas ao redor da Praça Ganguinam, acabou sendo forçada a guiar todos eles para o esconderijo da Noterleag, o jardim flutuante. Eles tinham muitos prédios livres dentro do esconderijo de qualquer maneira. E também, havia até 50 espíritos no jardim flutuante, então a segurança não era um problema. E ao contrário de antes, os espíritos recuperaram completamente seu poder através do reabastecimento de vida, agricultura, e poderiam exercer seu poder original. A maioria dos espíritos tinha poder em torno do Rankar, no entanto, havia poucos que tinham poder em torno do S. Então, mesmo que alguns caçadores fossem enviados para subjugá-los, não seriam capazes de fazê-lo. Para os espíritos, era desagradável que estranhos entrassem em sua residência, então seus olhos se iluminavam ferozmente e eles monitoravam e inspecionavam cada pessoa que entrava e saía estritamente. É incrível. Eu estava silenciosamente observando o processo. Tantos grandes engenheiros se reuniram aqui. Estou tão nervoso. Você é o melhor artesão de armas de éter que eu conheço. Isso é exagero. Lei Bongjuk. Ele era o proprietário de uma loja de armas de fogo no beco de Urksop localizado em Yongsan. Sua carreira pode parecer pobre porque só tinha a licença de artesanato de 3º grau quando outros artesãos aqui reunidos eram titulares de pelo menos uma licença de 1º grau ou mesmo uma licença nomeada. Mas eu conheço sua habilidade muito bem. Ele é o único na Coreia que pode montar minha munição mágica de ciência favorita de forma mais complexa do que qualquer outra pessoa. Pelos rumores que ouvi, ele só havia lidado com armas de fogo ao longo de sua vida. Alguns diziam que era estúpido, e alguns o culpavam por não esquecer os velhos hábitos. No entanto, Lei Bongjuk não vacilou. Continuou trabalhando como artesão de armas de fogo à base de éter. Por quê? A razão era absurdamente simples. Ele adora armas. Como alguém que também gosta de armas, foi o motivo que tocou meu coração. Claro, eu não o trouxe aqui só por causa disso. Foi ele quem desenvolveu o Mega Atirador e um excelente engenheiro que desenvolveu a Winchester 777, um protótipo de armas de fogo baseadas em magia que usei contra os líderes masculinos na missão anterior. Para um artesão tão talentoso, que é capaz de fazer uma arma tão magnífica em uma pequena oficina, eu designaria com prazer para as melhores oficinas que tivemos, além de dar-lhe a assistência do espírito do fogo que nunca fará mesmo um menor erro. Fiquei bastante satisfeito com o resultado da Winchester 777, e se começarmos a desenvolver armas de fogo adequadas, as possibilidades estão além da imaginação. Para ser honesto, estou muito grato e sobrecarregado por este tipo de apoio. Tentarei apoiar o desenvolvimento de equipamentos baseados em essência o máximo possível. Muito obrigado. Desde a primeira vez que vi sua mana, eu sabia que Lei Bongjuk tinha um talento inato para se tornar um mago. E se ele ajudar outros técnicos com seu talento, o dispensador de ciências certamente se tornaria mais fácil de desenvolver. Bongjuk, terminamos com a papelada. Oh, tudo bem. Depois de deixá-la em sua nova oficina,
Voltei ao meu escritório. No escritório, 25 espíritos se moviam em conjunto. Eles estavam trabalhando com computadores, organizando documentos ou até mesmo tomando café. O espírito era uma criatura que aprendia qualquer coisa rapidamente. Ainda mais quando envelhecem. Eu nunca esperei que as coisas se tornassem assim enquanto Ekaterina estava sobrecarregada com uma quantidade ridícula de trabalho. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Estou cansado. Claro que está. É por isso que está descansando assim. Eu não estou descansando. Estou no meio da direção e supervisão do campo. No jardim flutuante, havia um rei que governava todos os espíritos. Originalmente, o rei deveria ser igual a um rank SS, mas porque ele distribuiu seu poder para os demais, pode-se dizer que ainda recuperou o seu poder original. Na verdade, eu sabia que ele não estava brincando, mas supervisionando outros espíritos por meio de troca espiritual. É por isso que sempre tratei bem o espírito rei, por exemplo, servindo-lhe os melhores grãos de café da terra. Ah, incrível! Este é o grão de café da terra. Tem gosto de acordar, mas você não dorme. Acho que posso ficar acordado a noite toda hoje. Você sempre fica acordado à noite. Todo mundo tem uma perspectiva diferente. Aprendi algo bom. Ele era um espírito de fogo e gelo, então basicamente estava tomando a forma de um fogo azul que continuava queimando. Foi por isso que não consegui bater na cara dele. Até porque não sei onde fica a cara dele. Tanto faz. Ainda assim, graças aos espíritos, as obras empilhadas diminuíram significativamente. As despesas da guilda também se tornaram menores. Eles pareciam estar trabalhando assim porque estavam agradecidos por eu ter estendido a vida do jardim flutuante, bem como por devolver seu raciocínio. Também disseram que se o jardim for totalmente revitalizado, novos espíritos podem nascer. O que é isso? Essa é a armadura que Madame Ekaterina adora. Ah, é aquela armadura. Olhei para a armadura negra suspeita em cima da mesa de Ekaterina. Ouvi dizer que é coisa de Goblin ou algo assim. Foi trazido para cá porque o povo de Morim achava que ela, uma feiticeira, poderia se desfazer dele. Mas longe de descartá-lo, Ekaterina o abraçava todos os dias. Disseram que a visão dela vagando por seu escritório enquanto abraça a armadura que não cabia em seu próprio corpo era uma cena fofa, mas só era engraçada para mim. Leve-o para o armazém. Ok. Depois que o rei espírito respondeu vigorosamente, ele estendeu a mão para sua armadura. Oh! Ah! Oh! Meu corpo está sendo sugado para dentro da armadura. Ah! O que aconteceu? De repente, a chama azul do espírito rei penetrou na armadura e assimilou-se com ela. Dei um passo para trás porque fiquei bastante surpreso com isso. Espírito. Sincronização. Sincronização espiritual? O que é isso? Não fale comigo. Espere. Você está andando. A sincronização, ou o que quer que seja, foi concluída. O rei espiritual cresceu consideravelmente em tamanho para corresponder ao tamanho da armadura. Ele parece ter entre 190 centímetros e 200 centímetros de altura. Seus ombros ficaram mais largos também. A partir desse espírito, confirmamos que o vínculo dimensional se soltou. Disse a interface. O que você está falando? Isso significa que esse espírito pode sair desta dimensão. O quê? Agarrando os punhos, o rei espírito faz uma pose de pessoas musculosas. Nós iremos. Todo o meu corpo está cheio de poder. Acho que posso fazer qualquer coisa agora. Ele ainda tinha uma personalidade tola, mas agora realmente tinha um grande poder. Embora atualmente ele estivesse no rank S, se recuperar seu poder original, poderá alcançar o SS. Além disso, ele poderia usar seu poder do lado de fora também. Significa que eu tenho uma potência de rank S grátis, certo? À primeira vista, o rank S parece não ser grande coisa, já que havia um super-humano SS como Taylor Nini e Asun Yong na guilda, mas deve ser lembrado que em todo o mundo havia apenas menos de 60 SS. Então, sim, o S também era muito valioso. Sorri feliz diante desse ganho inesperado. Seria bom levá-lo comigo imediatamente, porém, por enquanto, sua tarefa seria proteger Ekaterina, que costuma sair de casa. Bom, de agora em diante, você será o guarda-costas exclusivo de Ekaterina. 3 dias se passaram desde então. Todas as construções disponíveis dentro do jardim flutuante foram reformadas em uma oficina para artesãos que eram patrocinados por empresas,
E também dezenas de artesãos de elite que vieram porque estão interessados em magia. Também fornecemos um treinamento de esgrima de pelo menos os 4 movimentos básicos para todos os 50 apoiadores de caça. Em meio a vários experimentos, como a aplicação de novas tecnologias, um soldado veio me procurar. Seu nome era Ryu Jeong-soo. Ele usava uma estrela brilhante em sua boina. Não era difícil adivinhar que era um super-humano rank S, já que hoje em dia é preciso ter experiência prática de combate além do poder político para conseguir uma estrela. Prazer em conhecê-lo, caçador Ryu Seldon. Ouvi dizer que é um veterano em seu 16º ano e completou 30 este ano. Fiquei tão surpreso quando te vi, porque você parece que ainda está em seus 20 e poucos anos. Se for esse o caso, você também está em seus 20 e poucos anos, Brigadeiro General Ryu Jeong-soo, porque parece que é alguém da minha idade. Os humanos que atingiram o rank S começam a envelhecer ao contrário. Isso significa que mesmo que vivam por várias décadas como a Sun Yeon, ainda pareceriam um adolescente na casa dos 20. Pela sua linguagem corporal, eu poderia dizer que Ryu Jeong-soo estava curioso sobre as pequenas chamas que voavam ao redor do escritório para fazer café ou trazer refrescos, mas não deixou transparecer em seu rosto. Foi o trabalho de Ekaterina. Eu sabia que ela tinha algum hobby em decorar coisas desde o tempo que passamos na biblioteca da Feiticeira Branca. É por isso que nosso escritório da guilda era totalmente decorado com magia e, francamente, havia muitas coisas que eu não sabia em que princípio funcionava, como um sofá completamente desconhecido com tudo isso, e era difícil fingir que eu sabia tudo só por causa do meu orgulho. Agora que penso nisso, tanto a biblioteca quanto esse escritório são meus. Sabendo que todo o meu espaço estava preenchido com a presença de Ekaterina, não pude deixar de sentir que sou convidado, não o dono. Obrigado por suas amáveis palavras. Agora vamos ao que interessa. Caçador Ryu Seldon, você pode aceitar um pedido do governo coreano como conselheiro militar da Liga Morin? Como conselheiro militar? Isso mesmo. Vamos ouvir o pedido primeiro. Ah! Um guerreiro de Morin que se infiltrou na Coreia. Guerreiro de Morin? Tenho certeza que nosso mestre está ciente da movimentação do povo da nova liga. Acredito que a palavra infiltrado não esteja correta. São pessoas que não são filiadas à liga. Ryu Jeong-soo disse. Com essas palavras, meu rosto endureceu. Um guerreiro de Morin que não pertence à liga. Era algo que eu conhecia muito bem. Você está falando dos vilões de Morin? Sim, está correto. Já se passaram 5 anos desde que o povo de Morin retornou à Terra. Durante esses 5 anos, muitos deles não foram capazes de se adaptar à idade atual e correram soltos. Claro, 90% dos casos foram resolvidos pelo Dharma Supremo, e aqueles que quebraram a proibição foram todos executados. No entanto, o Supremo não era um ser perfeito, ele não conseguia resolver tudo isso. Aqueles vilões que causaram um acidente na época em que o Dharma Supremo não estava ativo, ainda estavam vagando livremente sem serem pegos. Eles começaram a se mudar depois de se chamarem Morin Yangui. Esse nome significa povo Morin que sente falta de sua cidade natal. Eu disse. No passado, o Dharma Supremo colocou uma proibição ao seu povo. No entanto, eles estavam apenas fingindo ser obedientes enquanto mantinham sua sede de sangue. Havia alguns que se moviam em grupos para liberar sua raiva. Dharma só poderia cuidar deles depois que realizassem seu ato atroz, como destruir um pequeno país ou até mesmo ajudar um grupo terrorista. Mesmo quando seu líder resolvia a maior parte dos casos, ele não conseguia resolver tudo. Conheço bem o motivo. Foi porque Dharma tinha sua vida diária. Se os vilões de Morin se movessem na brecha quando ele estava ocupado com sua vida diária, eles não poderiam ser pegos. Você assistiu às notícias ultimamente? Está falando sobre as notícias da China reivindicando a propriedade de Mugong? Sim. Pode parecer besteira no começo, mas todas as pessoas de Morin que não pertencem à liga estão migrando para a China. Ryu Jeong-soo soltou um longo suspiro. Houve muitos retornados de Morin que não entraram na liga do que eu esperava. Incluindo aqueles que tiveram PTSD por causa de Mugong, aqueles que estavam relutantes em usá-los e aqueles que retornaram sem conseguir dominar a arte. Havia também aqueles que queriam voltar para Morin e aqueles que queriam colocar o mundo sob o domínio de suas leis. Essas pessoas radicais se juntaram à aliança de vilões e permaneceram na China. Como seu número será de pelo menos algumas centenas,
Era natural que a China se tornasse tão arrogante. No entanto, havia uma parte que eu não conseguia entender. A afirmação deles faz algum sentido? A Liga Murin teve vários chefes de família, como Seo Jung-yeon. Seo Jung-yeon ganhou forte apoio em todo o mundo e, recentemente, conseguiu negociar diretamente com o presidente dos Estados Unidos. Embora o número da Liga fosse de apenas 3.000, eles agora estavam ganhando mais força do que antes. Apesar de tudo isso, por que a China reivindicou a propriedade Mugong de repente? Não conseguimos encontrar o motivo, então, além de nosso pedido anterior, também queremos sua cooperação em relação ao assunto com a China. Certo. Como era o pedido da Liga Murin, foi uma atitude sábia pedir ajuda a mim, seu conselheiro militar. Antes de mais nada, vou aceitar. Eu ainda preciso falar com o mestre Seo Jung-yeon. Muito obrigado. E, por favor, imploro que faça isso o mais silenciosamente possível. É claro. Os civis só ficariam assustados se disséssemos a eles que há um vilão Murin vagando na rua. Ryo Jeong-su se afastou do meu escritório com uma expressão séria, e eu também esfreguei meu rosto, que estava bastante rígido. Por qual motivo um vilão se infiltrou na Coreia? E como diabos eu capturo um guerreiro de Murin? De Protagonistas capítulo 122. O canal oficial do YouTube da Noteleag ultrapassou a marca de 4 milhões de assinantes em apenas 3 dias antes de ultrapassar rapidamente 10 milhões de assinantes. Mesmo agora, o número ainda continuava crescendo. Foi um crescimento surpreendente. Todo e qualquer vídeo postado no canal oficial de Noteleag dominou o ranking em tempo real de busca de vídeos, bem como os gráficos de tendências de vários sites de portal. No entanto, para a Sun Young e Ekaterina, Tailonine, Celeste e Isai, que apareceram nos vídeos, elas ainda não haviam percebido que haviam se tornado grandes estrelas. Como de costume, a Sun Young foi a uma loja de conveniência ao redor do esconderijo da guilda com moletons e um boné para comemorar o final do dia com cerveja e carne seca. Foi um gasto bastante luxuoso para ela que até recentemente vivia com nada além de um pequeno copo de macarrão para cada refeição. Claro, a moça não foi imprudente em uma maratona de compras. Quando encontrava uma carne seca de 6.300 won e um de 6.100 won, sempre escolhia o último. Na cabeça dela, quando comprava o mais barato, economizava 200 won e, com isso, poderia comprar outro pacote de carne seca. O total é de 15.000 won. Hein? Você não é youtuber Sun Young? Eu não sou uma youtuber, sou uma caçadora. Oh, isso mesmo. Hein? Incrível. Assinei sua aula de Mugong e assisti todos os dias. Olhe para isso, mesmo agora eu ainda estou assistindo. No caminho para a loja de conveniência mais cedo, a Sun Young viu várias pessoas que estavam assistindo seu vídeo, mas ignorou isso como se fosse uma simples coincidência. Infelizmente para ela, o efeito cascata ainda não acabou. O quê? Youtuber Sun Young? Não, eu sou uma caçadora. Uau! Incrível! Posso tirar apenas uma foto. Você é tão bonita. Embora ela usasse um chapéu que cobria até a metade do rosto, algumas pessoas a reconheceram e conversaram com ela. Houve algumas que também pediram seu autógrafo, bem como alguns conselhos sobre Mugong. Ah! Os lábios de Ah Sun Young se separaram amplamente, mesmo que o interesse excessivo fosse bastante embaraçoso. A situação toda não era tão ruim. Desde jovem, seu sonho era se tornar um ídolo. Ela cantou e dançou mais apaixonadamente do que qualquer outra pessoa. Graças a isso, mesmo quando foi jogada em Murin, conseguiu aprender Mugong. Seu sonho ainda estava vivo, como recentemente, quando Eloni perguntou brincando sobre fazer um grupo de garotas, ela estava bastante interessada. Se não fosse pela idade, poderia ter segurado a mão de Eloni na hora e pedido para assinar o contrato imediatamente. A Sun Young era bastante velha. No entanto, era uma especialista que havia alcançado o nível Okyung, uma que era extremamente difícil de alcançar até mesmo para os Murin. Graças a isso, tinha uma aparência externa de uma adolescente de 20 e poucos anos. E como a Terra era um lugar onde a aparência significa muito, ninguém se importava com sua idade real. Era natural que tivesse se tornado tão popular. Porque além de sua bela aparência, também era uma caçadora SS que usava Mugong muito bem e uma youtuber muito famosa. Então, enquanto estava se sentindo meio estranha em receber tanta atenção,
Pareceu ter finalmente encontrado a razão de sua vida. Isso mesmo. Essa é a Sun Yong, mas eu tenho 30 anos. Minha idade é o dobro da sua, garoto. Isso é animador? Ela bufou ao receber um monte de presentes de seus fãs. Parece que hoje seria registrado como o dia mais agradável de toda a sua vida, em vez do dia em que ela ascendeu ao nível Oking. Eu posso dar este bolo para o gato branco que está sempre sentado no colo de Seldão. E isto? Talvez para a garota que está sempre o perseguindo. Ultimamente, a Sun Yeon gostava de comer lanches, e toda vez que comprava alguns, sempre compartilhava com todos na Anoteleag, incluindo os 50 mestres de espadas. Fazia parte de seu novo hábito de comprar e comer coisas que antes não podia comer porque não tinha dinheiro. Depois de se afastar da multidão de pessoas que a reconheceram, entrou em um beco escuro. Pegou um sorvete do saco plástico e colocou na boca antes de dizer algo sem nem virar as costas. Você é um perseguidor? Não importa o quão bonita eu seja, não acho que o que faz é certo. E então, 3 homens com máscaras pretas apareceram ao seu redor. Um na frente e 2 na lateral. A Sun Yong estava olhando para eles com um olho brilhante. Ela estava medindo seu poder com base em seu Naegong. Com base no que viu, sabia que todos eram especialistas transcendentais. O que estão fazendo? Querem tanto assim o meu autógrafo? Viemos aqui hoje porque temos algo para discutir com você. Ei, você vai fazer meu coração palpitar se me chamar assim, então pare. Deixe a Noteleag e volte para onde você pertence. Ah, ainda nem é a temporada de transferências, então por que você está fazendo isso? Ei amigos, sabem que será um incômodo para o nosso mestre da guilda se fizer isso. Lentamente, a Sun Yeong percebeu que o grupo não era membro da Nova Murim. Eles não se comportariam assim se fizessem, já que Seldão era o conselheiro militar da liga. Primeiro, diga-me quem te mandou. Nós somos de Murim Angui. Não é um grupo falso criado por guerreiros na terra, mas uma aliança com o propósito de retornar aos verdadeiros Murim. Quando essas palavras saíram, a personalidade travessa de Ah Sun Yeong desapareceu completamente. O homem também continuou falando com o pensamento de que a conversa finalmente havia chamado sua atenção. Ah Sun Yeong, você era uma pessoa famosa em Murim. Ainda nos lembramos de como andava livremente por Murim, com suas habilidades de canto e dança. Embora não fosse reconhecida como discípula direta em nenhuma escola, era um gênio que criou um Mugong completamente novo, pegando apenas boas partes de um ramo da arte e combinando com outro. Alguns diziam que se ela tivesse nascido em uma linhagem com esgrima decente, teria se tornado uma especialista superior. Mas ela não queria se estabelecer em nenhuma escola em particular. Tudo o que fazia era vagar pelo amplo Murim enquanto cantava suas canções. E todos aqueles que ouviram a música de Jeonei, sempre diziam que não podiam esquecê-la cantando. Como eles poderiam esquecer a voz que era livre, solitária e feliz, mas deprimida? O Murim Angô está esperando por você. Podemos realmente voltar a ser como era? Embora ainda não seja possível, nosso Senhor disse que conhece o método. Esse seu senhor que sabe o caminho para voltar para casa, quem é? Não me diga, ele não é mais fraco do que eu, certo? De jeito nenhum. Eles olharam para Ah Sun Yeong. O senhor que tanto respeitamos é Banguin. Se você trabalhar um pouco pela nossa causa, em breve poderemos retornar a Murim. Banguin era um nome que as pessoas modernas podem não conhecer. No entanto, Ah Sun Yeong o conhecia muito bem. Porque ele estava... Ei, você está falando sobre Banguin? Aquele homem idiota e pervertido? Ela não teve escolha a não ser cair na gargalhada. Ele era um criminoso notório em Murim que violou à força a guerreiras usando sua feitiçaria única. Ao fazer isso, ficou mais forte e mais rápido do que qualquer outra pessoa. Até alcançou o nível Okyung, rank SS na Terra, logo após o Supremo Dharma. Aquele homem ainda estava vivo. Mesmo que a Sun Yeon risse muito por fora, por dentro, ela não conseguia fazer o mesmo. Era embaraçoso falar sobre suas artes de feitiçaria, que também poderiam ser chamadas de artes lascivas. Mas mesmo assim, a força de Banguin era real. Eu pensei que ele tinha sido morto pelo Dharma Supremo 4 anos atrás. A Sun Yeon tentou fingir estar calma e disse: acha que eu sou idiota o suficiente para concordar em trabalhar com alguém como ele? Para se tornar forte, uma guerreira era absolutamente necessário ficar ao lado dele. No entanto,
Nos tempos modernos, o número de guerreiras era tão pequeno que não havia presas suficientes para ele. E no meio de tudo isso, ele veio até mim. Então, você disse que eu só preciso ser a namorada escrava dele, certo? Mas o que eu posso fazer quando já me tornei amante de Eloni? Você deve pagar o preço por insultar nosso Senhor. TSK, TSK, TSK. Esses idiotas. Eu gosto mais dos tempos modernos. Vocês não sabem que todas as músicas que eu cantava no Murim eram todas pop? Quando a Sun Yong morava em Murim, nunca foi feliz nem por um único dia. Preferiria se afogar na água da pia e morrer do que voltar para aquele lugar infernal. No entanto, esses caras tiveram a coragem de pedir que ela se tornasse uma escrava sexual e entregasse o poder que ela acumulou meticulosamente ao longo de sua vida inteira para um bastardo. E foi tudo para voltar a Murim quando ela estava completamente feliz na Terra moderna. A Sun Yong pensou sobre o tempo desde que ela retornou à Terra. Não era tudo sol e arco-íris, mas estava realmente feliz. Ainda mais depois que ela conheceu Yu Seldão, que desfez a proibição imposta e os ajudou a se vingar do Dharma. Esta vida de sonho onde as pessoas a reconheciam mesmo que ela só andasse pela rua. Ela nunca pretende traí-lo. Nunca pensei que poderíamos resolver isso apenas com palavras. E daí? Você quer usar a força? Você é absolutamente necessária para nossos propósitos. Sinto muito, mas teremos que levá-la à força. Oh, que cavalheiro! A Sun Yong sorriu enquanto observava os três guerreiros puxarem suas espadas. A diferença de classificação em uma luta entre super-humanos era absoluta. Quando um lutador com status de 13-5 duelam, há 99% de chance de que o lutador com status de 5 vença. Porém, em uma batalha entre guerreiros de Murim, tal diferença não era absoluta. Em Murim, não era raro ouvir falar de um mestre que chegou a cume sendo espancado por um guerreiro de terceira categoria. Porque, mesmo que faltasse habilidade, sempre havia uma maneira de vencer. Energia natural e Mugong colidiram entre si. A Sun Yong logo percebeu que havia muitos talismãs instalados ao seu redor. Seu Negon tremeu descontroladamente. Parece que os talismãs instalados ao redor do local eram adequados porque ela não estava ciente de sua existência. Sua expressão endureceu, e os três guerreiros Murim apontaram suas espadas para ela. Eles acreditavam na técnica que usavam. Era uma técnica que lhes permitiu matar um especialista de alto escalão. Não importa o quão habilidoso seja um especialista Okyung, seria impossível para eles lutarem com tudo o que tivesse quando seu Negong fosse perturbado. Além disso, os três se tornaram mais poderosos cultivando sua esgrima, bem como sua base. Eles acreditavam que, com sua força atual, seriam capazes de derrotá-la. Mas, você está brincando comigo? Baki. Os três guerreiros Murim arregalaram os olhos quando sentiram uma sensação semelhante a uma pedra enorme apertando seus corações. Em um instante, o ar ao redor deles ficou frio. Eles podiam ver que a Sun Yong ainda estava parada no mesmo lugar de antes com exatamente a mesma postura e expressão. Mas de alguma forma, eles não podiam se aproximar dela. Seus instintos como guerreiros veteranos os advertiam de que se movessem até mesmo um músculo, morreriam. Sério, eu estava ansiosa porque parecia que vocês tinham preparado algo para mim. Mas realmente acharam que isso funcionaria comigo? Funciona. Em primeiro lugar, eles estavam confiantes porque já experimentaram essa técnica contra um especialista Okyung. No entanto, não estavam cientes que a especialista na frente deles era diferente de um comum. Wei A Sun Yong gira seu Naegong. No entanto, era algo que os três não tinham visto antes. Era uma forma completamente diferente de Mugong. Um novo algo que dificilmente poderia ser identificado. Isso. O que diabo é isso? Ela bateu em seu colar e anel e disse. Seldão me deu isso. O que é mesmo? Ah. Item. Para uso de emergência. Mas eu acho que nem valeria a pena testar isso contra vocês. Quando a Sun Yong puxou dois pauzinhos de madeira e os jogou, os talismãs na parede foram rasgados em pedaços e desapareceram. Então ela puxou uma vela e a jogou. O objeto voou no vento e queimou três amuletos que estavam habilmente escondidos atrás das cercas e pilares ao longe. Depois disso, tirou uma faca de bolo do saco plástico. Essa era a única arma que ela precisava. Vamos. Ao mesmo tempo, os três guerreiros Murim correram em sua direção.
Ainda havia vários outros talismãs presos nos arredores. Antes que ela quebre todos e enfraqueça ainda mais eficácia, teria que ser subjugada a todo custo. Se como? A espada de um dos guerreiros Murin colidiu contra a faca de bolo de Sun Yong. A ponta de ambas as armas continua se encontrando como dois polos opostos de ímãs. Absurdo. Quando Sun Yong movimentou levemente sua faca de bolo, a espada do guerreiro Murin ricocheteou e cortou o braço de outro guerreiro Murin que estava correndo do lado. Que desperdício! Eu estava tentando cortar seu pulso. Ela estava completamente relaxada. Até cuspiu essas palavras com um tom brincalhão enquanto balançava sua arma mortal. Sua esgrima pode parecer que faltava muitas coisas à primeira vista. No entanto, era uma muito poderosa. Às vezes era rápido e pesado, e às vezes era leve e lento. Era muito único, mesmo para os olhos dos especialistas de Murin que enfrentaram vários inimigos durante toda a vida. Era natural, porque a esgrima de Sun Yong era a combinação de sua própria esgrima, que combina apenas as coisas boas de inúmeras técnicas de Mugong e de Seudão. Isso. Um dos guerreiros Murin rapidamente deu um passo para trás e subiu no poste de energia. Pouco depois, o poste se partiu em dois, sua máscara também foi rasgada. Ah, ei! Você não deve destruir a propriedade nacional. Eles julgaram que era uma batalha sem chance de vencer. Então, rapidamente pularam para o próximo plano. Quando todos os três começaram a fugir, Sun Yong sorriu e voou para o céu. Ela correu pelas paredes do prédio enquanto balançava sua faca de bolo. Eles tentaram desesperadamente bloquear seu ataque. E mesmo que cada um deles estivesse segurando uma lâmina de éter moderna, não podiam nem quebrar a faca de bolo de plástico de Sun Yong. Eu não posso acreditar. Os três guerreiros Murin gritaram internamente. Ao contrário deles, Sun Yong estava sorrindo. Ela estava sorrindo apesar do fato de que ainda estava afetada pelo efeito dos talismãs. Isso atrapalhou seu Negong e rebaixou para um rank S e foi por isso que não conseguiu mostrar o impulso explosivo que o especialista Wakimon tinha. No entanto, ainda estava tão relaxada como sempre porque, apenas com sua esgrima pura, foi capaz de dominar 3 rank S ao mesmo tempo. Ei! Parem de fugir, seus filhos da puta! A história de 4 guerreiros Murin que corriam tarde da noite em Gangneung, onde o luar e a luz artificial se harmonizavam para criar um brilho opaco, se tornaria o destaque das notícias na manhã seguinte. Grandes notícias. Membro da Noteleag, Sun Yong prende pessoas de Murin que ficaram ilegalmente na Coreia. Sun Yong, eu apenas fiz o que tinha que fazer. Guerreira de Murin com excelente desempenho, Sun Yong. E pensar que foi capaz de prendê-los apenas um dia depois que pedi. Você é realmente incrível. Ryo Jeong sorriu alto enquanto me pedia para apertar as mãos. Ele parece estar genuinamente satisfeito com o fato de os 3 guerreiros de Murin terem sido presos apenas um dia depois que apresentou o pedido. Como não havia fator de risco, o sucesso de Sun Yong foi transmitido em todo o país para garantir aos cidadãos. Eu sei que você é alguém diferente, já que é um caçador veterano de 16 anos que sabe usar Mugong e magia. Pode me dizer como os encontrou tão rápido? Ryo Jeong-su me elogiou dizendo isso, mas eu também não sei o que está acontecendo. No entanto, só iria confundi-lo mais se eu dissesse isso a ele. Então, é um segredo industrial. Todos os veteranos não teriam métodos únicos. De fato, Seudão. Você tem alguma noção das coisas? Disse a interface. Se eu tivesse, não seria um caçador de protagonistas. De protagonistas capítulo 123. Seo Jung-yeon estava de bom humor agora. Por causa de seu rosto inexpressivo habitual, ninguém seria capaz de dizer, mas Shinji, que trabalhava ao lado dela quase todos os dias, era diferente. Ela poderia dizer que seu humor olhando como sua boca levantou levemente em 0,00 milímetros ou pelo seu tom. Qual seria o motivo de seu bom humor? A primeira razão é porque ela recebeu uma ligação de Seudão. A segunda foi porque verificou algumas notícias sobre ele na mídia. E a terceira razão foi que estava brincando com acessórios que foram dados por aquele homem. Mesmo que nada tenha acontecido, houve momentos em que se sente bem só de pensar nele. No entanto, Shinji era a única que podia vê-lo. Seo Jung-yeon era um ex-mestre da seita Cheonmei e atual líder da nova aliança Murin. No entanto, por causa de seu corpo extremamente pequeno,
Bem como sua impressão suave e gentil, era difícil para ela dar uma impressão carismática condizente com seu título. Era por isso que sempre usava um rosto inexpressivo quando conhecia outras pessoas. E agora em sua frente, um funcionário da Associação Internacional de Caçadores estava agindo com humildade. Venho aqui hoje para informar que você deve usar esta braçadeira quando se tornar oficialmente ativa. Hickley Sears, um super-humano do tipo fortalecimento corporal de nível SS, bem como o atual presidente da Associação Internacional de Caçadores, veio pessoalmente a Novo Murim para anexar a braçadeira SSS a Seol Jung-yeon. Uma braçadeira cor-de-rosa. Ela seria a primeira caçadora na Terra que trabalharia com uma braçadeira com 3S. No entanto, Seol Jung-yeon tinha uma pequena pergunta. Eu realmente tenho que me encaixar no sistema de classes que você definiu? Era apenas uma pergunta trivial. No entanto, ela fez porque as pessoas do Murim tinham um sistema de classificação diferente do sistema de classificação alfabético usado pelos super-humanos da Terra. Por acaso, você se sente desconfortável com isso? Se for esse o caso, vamos introduzir um sistema de classificação completamente diferente para o povo Murim. O presidente da associação concordou imediatamente com Seol Jung-yeon. Ela não fez a pergunta por causa disso, mas o resultado em si não foi tão ruim, então riu alegremente. Claro, apenas Shinji poderia reconhecer seu sorriso. Obrigada. Já que vocês são atenciosos conosco, eu também serei atenciosa. Ah, não. Não. Está tudo bem, eu não posso fazer isso. Se precisar de nossa ajuda, por favor me avise. Então, eu definitivamente farei isso. Incluindo Hickley, havia 4 outras pessoas nesta reunião. Eles eram todos da Associação de Caçadores e da Associação de Superpoderes, então, pode-se dizer que eram todos figurões. No entanto, Shinji não pôde deixar de suspirar porque todas essas pessoas incríveis não conseguiam nem olhar Seol Jung-yeon nos olhos como se estivessem sobrecarregadas por sua dignidade. No entanto, a verdade é, não é por causa da dignidade dela. Shinji riu por dentro. Claro, o nível Yunking era algo que era reverenciado tanto pelos super-humanos quanto pelo povo de Murim. Quando se trata de empunhar uma espada, eles eram pessoas que sempre fariam o melhor movimento. À primeira vista, pode parecer que o verdadeiro caminho da espada não era nada. No entanto, esse era o objetivo de todos os espadachins por aí. Aqueles que entendem completamente e conhecem o verdadeiro caminho da espada. Aqueles que sempre conseguiam o melhor resultado para o menor movimento. Essas pessoas eram chamadas de especialistas em Kyung. No entanto, a razão pela qual as pessoas na reunião não puderam fazer contato visual com Jung-yeon não foi porque estavam com medo da pressão dominante emitida por um especialista em Kyung, bem como por um Lord Murim. Em vez disso, foi porque ela estava muito mais atraente hoje. Embora levemente, Seol Jung-yeon usava a maquiagem que geralmente desprezava porque era irritante. Ela também usava um terno de éter rosa claro que parece uma combinação entre hanbok e mubok. N/T, mubok é um uniforme de artes marciais. A razão pela qual fazia coisas que normalmente não faria era simples, e o Seldon iria visitá-la hoje. Era só isso, mas todas as pessoas de alto escalão que viram algumas mulheres bonitas em sua vida estavam tendo dificuldade em fazer contato visual. Então, Shinji também estava de bom humor. Ela queria manter o sorriso travesso de Seol Jung-yeon. Seria bom se a mestra risse assim todos os dias. Sua aparência original se inclinava para a inocência, em vez de um rosto afiado e arcaico. Era um rosto que não combinava com sua personalidade. Então, quando ela ria às vezes, ela era tão bonita, era como se o mundo inteiro estivesse envolto por belas luzes. Ah, e você poderia participar da reunião dos caçadores algum tempo depois. Se o único caçador de rank SSS existente estiver presente, a reunião brilhará ainda mais. Um lugar assim é muito desconfortável. Ah, se me lembro bem, o caçador e o Seldon também participará do evento. Eu vou. Em resposta à resposta imediata dela, Hickley abriu bem os olhos. Parece que o boato que ouviu sobre a mestre de Murim e o Seldon era realmente verdade. No entanto, ele não foi tolo o suficiente para continuar usando a mesma tática repetidamente, pois não queria ser o alvo de sua animosidade. Que tipo de relacionamento eles têm? O boato entre os dois é verdade. Os líderes da associação voltaram com tanta curiosidade em mente.
E então, 30 minutos depois, Seo Jung-yeon estava deprimida. Ela verificou as notícias sobre Oh Seo-dong através de seu tablet. Outros podem dizer que ela era inexpressiva, mas graças ao ângulo do sorriso que caiu em 0,001 milímetros e o tom de sua voz que caiu cerca de 1 dB, Shinji foi capaz de dizer: "Eu me pergunto por que há tantas mulheres ao redor desse homem." A vida de Seo Jung-yeon agora estava fortemente ligada a Oh Seo-dong. Se não fosse por ele, ela não teria outra razão para viver. No entanto, além dela mesma, também havia várias outras mulheres ao seu redor. Jung-yeon lamentou enquanto olhava para a foto dele que foi tirada por um repórter no aeroporto. Em uma das fotos, podia ver uma mulher com cabelo curto prateado colocando a mão no braço direito dele enquanto levantava seus óculos de sol. Na outra, Jeon-e estava brincando com a mão em seu pescoço. A expressão de Oh Seo-dong estava pálida porque ele estava sendo estrangulado. E em outra, uma garota alta com cabelos loiros estava olhando para o homem e o perseguindo. Ela estava ciente da identidade de cada mulher na foto. E Oh Seo-dong contou sobre todas quando passaram a noite juntos da última vez. Ela não podia dizer nada porque todas as garotas eram alguém com uma história infeliz. Então prestou atenção especialmente a uma mulher chamada Taylor Nine. Ela estava com Oh Seo-dong há 16 anos e também morava com ele. Pela história que ouviu, Taylor foi forçada a ficar longe de seu amigo por causa de sua família. No entanto, desistiu de todos os seus privilégios, incluindo sua própria família, e optou por ficar com ele. Se isso significa que eu poderia estar com ele, eu adoraria desistir da posição de mestre. Senhora, você não pode, Oxi. Mas eu não disse nada. Eu sei o que você estava pensando. Você também tem a capacidade de ler mentes. É claro. Embora fosse uma habilidade de leitura da mente limitada aos seus pensamentos. E então Shinji percebeu que o humor de Seo Jung-yeon havia melhorado e o motivo era claro. E Oh Seo-dong havia chegado. Seo Jung-yeon tentou esconder sua felicidade e educadamente disse a Shinji: "Nós dois queremos passar um tempo sozinhos, então fique do lado de fora por um tempo." Shinji sorriu para os dois e saiu da sala. Jung-yeon, que eu não encontrava há muito tempo, tornou-se bastante mal-humorada. Por que demorou tanto? Estava ocupado. Era uma desculpa que um homem nunca deveria dar. Ainda mais quando ela estava me mostrando fotos de outro membro da Notelleag em seu tablet. Como eu estava envergonhado, não sabia o que fazer. Então, com um sorriso gentil no rosto, Seo Jung-yeon se levantou da cadeira e caminhou em minha direção com uma mão varrendo a mesa. A mulher cuidadosamente agarrou minha bochecha com ambas as mãos e levantou meu rosto para que eu fosse forçado a olhar em seus olhos. Ela era bem baixinha, então mesmo quando estava sentado, só tinha que olhar um pouco para cima para olhar em seus olhos. É uma piada. Eu sei o quão ocupado está, então como posso apressá-lo? É bom poder ver seu rosto de vez em quando, sabia? Com isso dito, ela também guardou seu tablet, que havia pegado de brincadeira. De alguma forma, senti pena. Queria chorar, mas um lixo como eu não merece chorar. Sua expressão está sombria. Há algo incomodando você? Não existe tal coisa. É só porque há muitas coisas cansativas acontecendo nos dias de hoje. Conte-me sobre isso. Com suas palavras, esqueci completamente o propósito da minha visita e comecei a contar a ela sobre todos os meus problemas. Seo Jung-yeon era uma esplêndida parceira de conversa. Não era porque era uma boa conversadora, mas sim porque era uma boa ouvinte. Quando digo algo, ela tenta me entender e simpatizar comigo. Também me deu conselhos quando eu precisei. Não seja assim. Quando pergunta por quê, está forçando a outra pessoa a dar uma desculpa. Entendo como está se sentindo. Eu teria feito o mesmo. É interessante. Não sei se tem sido popular nos dias de hoje. Então eu passei muito tempo com Seo Jung-yeon falando sobre meus problemas pessoais antes de me lembrar do verdadeiro propósito da minha visita. Não é o momento certo para ser assim. Quando estava na frente de Taylor, me senti mais confortável do que nunca, então tentei retornar à minha forma e personalidade originais. Da mesma forma, quando eu estava na frente de Seo Jung-yeon, sempre revelava todas as preocupações que escondia em meu coração. Realmente não sei o porquê. Na verdade, eu tenho algo para lhe dizer. É por isso que venho aqui hoje. Eu sei. Provavelmente é por causa de Morin Oyangui. Sim. Fiquei surpreso que ela já soubesse,
Mas quando me lembrei do fato de que a nova Liga Murin agora tinha uma organização de informação chamada Gaibang que poderia rivalizar com a melhor organização de informação do planeta, tudo fez sentido. Então peguei um comprimido que havia preparado e mostrei para Jung Yeon. China, a China é o começo de Mugong. China diz que os espertos de Murin têm que devolver todo o seu conhecimento. Ultimamente, a China tem reivindicado ativamente a propriedade da Mugong. Com o pretexto de resolver as disputas de propriedade das superpotências intelectuais especiais, eles solicitaram que a mestre de Murin, Seol Jung-yeon, fosse seu país. Todos no mundo sabem que a alegação da China não passava de uma besteira. O mundo para o qual os retornados de Murin estiveram é na verdade a China antiga. Foi uma merda desde o início. Eles alegaram que não era um mundo diferente, e sim o passado. Mas, a reivindicação tinha seu próprio fundamento. O mundo atual era mais fantasia do que qualquer filme. Não era muito difícil pensar que a porta para o passado realmente existia quando havia inúmeras portas para diferentes mundos ao redor do mundo. Além disso, a linguagem que o povo Murin usava em seu mundo era próxima do caractere chinês. Sua arquitetura, cultura e costumes eram semelhantes aos da China antiga. Os Murin na Terra estavam todos cientes de que o mundo de onde eles retornaram não era a China, mas um completamente diferente. Não era um lugar no próprio continente asiático, ou um lugar em relação àquele país. É importante saber o motivo pelo qual a China fez essas alegações. Eu estive pensando sobre isso também. Eles são realmente irritantes e isso me estressa. Em primeiro lugar, Seol Jung-yeon é a única SSS oficialmente ativa. Até o presidente dos Estados Unidos demonstrou grande respeito por ela. No entanto, mesmo quando recebeu tal tratamento, no final, a nova liga estava apenas no nível de uma guilda pequena ou média com cerca de 3.000 membros. Isso significa que não poderiam competir contra um país. Se a China declarasse sinceramente, o povo Murin não poderá pisar nesta terra no futuro, a maioria perderia suas casas e empregos. Além disso, houve pessoas Murin que apareceram no evento oficial e disseram, Murin é na verdade a história da China. Eu acredito que há uma razão pela qual disseram isso. Essas pessoas eram chamadas de Ouyangui. Do jeito que eu vi, a China está tentando absorver Murin para aumentar seu poder nacional. Seol Jung-yeon fechou os olhos enquanto ouvia minhas palavras. Mesmo agora, centenas de Murin já estavam sob o domínio da China. Se meu raciocínio anterior estava correto, há alguma razão para reivindicar a propriedade do próprio Mugong? Ou o país quer mesmo absorver a liga? Se não fosse por esse motivo, haveria mais alguma coisa. Você ficou sabendo que Bang Win está vivo? A expressão de Seol Jung-yeon endureceu. Essa é realmente uma notícia surpreendente. Ela disse. Mesmo se não fosse alguém de Murin, Bang Win era um nome que você poderia conhecer se estivesse na indústria de caçadores por um longo tempo. Ele era um especialista Murin que causou o pior terror da história da Europa. O número de caçadores de rank S que morreram no processo de derrotá-lo excedeu 2 dígitos. Além disso, o caçador SS Salvatore Costantini também perdeu o braço direito nisso. Foi realmente um evento terrível. Ouvi dizer que ele é alguém que dominou Mugong de extorquir espírito de mulheres, chamado Sekigong. Você está certo, ele é o pior feiticeiro de todos os tempos. Seol Jung-yeon franziu a testa. Ela parece bastante descontente. Pelo que ouvi, Bang Win era um especialista muito forte. Mesmo antes de retornar à Terra, era conhecido como alguém que estava prestes a entrar no nível Yankyung. E 4 anos se passaram desde então. Não era exagero dizer que aquele homem pode ter alcançado o mesmo nível de Seol Jung-yeon. Se sim, a situação era bastante séria. Talvez ele seja a razão pela qual a China fez tudo isso. Do que você está falando? Ainda não consigo descobrir a razão pela qual Bang Win não apareceu pessoalmente. No entanto, como ele não pode entrar na casa dos goblins, não pode prejudicá-la diretamente. E mesmo que pudesse entrar, não conseguiria lidar com as 3.000 pessoas que moram lá. Que significa? Ele está usando a China para te atrair para lá. Se isso realmente acontecer, tenho certeza de que Bang Win aparecerá. Em outras palavras, ele estava mirando em Seol Jung-yeon. Esse fato estava me irritando de alguma forma. Eu estava à beira de perder a compostura várias vezes no meu caminho até aqui. Foi só depois de encontrá-la que pude me recompor. E agora, outra dor de cabeça tentou me irritar.
Estou realmente cansado de ver meu ente querido sendo alvo enquanto eu estava fraco demais para lutar contra isso. Este não é um velho mundo de artes marciais. E pensar que um clichê tão óbvio está acontecendo aqui. Eu tive minha especulação. Provavelmente, tudo isso pode ter sido um episódio relacionado ao já morto Dharma Supremo. Por causa dos clichês, sobre uma pessoa lasciva que mirava nas garotas do ex-herói das artes marciais, era obrigatório em qualquer história. Eu me pergunto o que Dharma faria nesta situação. Não é como se eu não tivesse ideia. Eu acredito que a história iria progredir ao longo da enredo de uma das mulheres ao redor do Dharma estava em crise. Então, ele viria resgatar suas garotas no momento mais perfeito possível, como qualquer outro protagonista por aí. E com a grande cena do beijo terminaram o episódio. Mas não sou protagonista. Quer dizer que se a crise foi algo que não tinha nenhuma relação com probabilidade, era uma crise real, não progrediria como aquelas de clichês em romances ou filmes. Em outras palavras, devo evitar a crise a todo custo. Eu fingi estar o mais calmo possível e disse cuidadosamente para Seo Jung-yeon: tenho uma ideia muito boa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.